Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal Urubu Rei 81. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. E antes de mais nada, antes de seguir com esse vídeo, eu gostaria de você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para ajudar nós aí a crescer o canal, beleza? E hoje nós vamos falar aí um pouquinho do Flamengo aí, das notícias do mundo do Flamengo. E não esqueça, hein, de acionar o sininho das notificações para receber as notícias do Flamengo, hein? Pois é, Vamos tá falar aí? do Flamengo hoje. Vamos falar do que está acontecendo lá no Flamengo, hein? Então assim, tá bem conturbado ali o clima no Flamengo ali, tá bem pesado o clima, mas a diretoria tentando resolver todas essas questões ali. Então, tiveram reunião ontem e depois também tiveram reunião com os jogadores, onde o Marcos Braz, o Landim, juntamente com o Rogério Ceni, antes do treino ontem da tarde, conversaram com os jogadores e estão ali buscando uma solução para o momento ruim do Flamengo, que realmente péssimo, né, na verdade. E a gente vai falar aí também sobre o posicionamento do Felipe Luiz e do Diego Ribas, né, que publicou um vídeo aí hoje, falando aí sobre o vazamento de informações, sobre notícias fake. Então, assim, a gente vai tentar entender um pouco aí essa questão aí desse vazamento de informações dentro do Flamengo. Vamos falar também um pouco do protesto, né, que a torcida fez ontem em frente ao CT lá do Ninho do Urubu, né? E a torcida foi lá cobrar jogadores, né, cobrar dirigentes. Tentaram entrar no CT, né, mas não conseguiram. Conversaram com o Marcos Braz, os líderes ali da torcida organizada, para tentar entrar, falar com algum dos jogadores ali, para cobrar deles. Mas não foi autorizado e não teve nenhuma tentativa de entrar à força nem nada. Foi tudo pacífico. Então, teve um princípio de querer jogar ovos no carro de jogadores lá, mas de imediato foi contido pelos próprios torcedores que estavam ali. Então, foi mais uma cobrança mesmo para os caras entenderem que a torcida está ali para cobrar, quando precisa ser cobrado. Então isso é de muita importância aí para os jogadores saber o que é o Flamengo, né? E vamos falar aí um pouco mais aí também sobre a negociação do Lincoln, né? Que o Cincinnati, lá dos Estados Unidos, fez uma nova proposta aí pelo Lincoln. Então, o Flamengo está com essa proposta em mesa aí. Além do time japonês, né, que já tinha uma proposta e já estava com a negociação praticamente encaminhada, o Flamengo voltou atrás, né? Exigindo uma cláusula contratual. Parece que o time deu uma recuada. Aí agora surgiu essa nova proposta aí do Cincinnati, né? E agora é esperar para ver, né, o que o Flamengo vai fazer, né, com essa negociação. Aí também já tem a barca que está sendo montada aí, né, para dispensa de jogadores e também ver o que vai acontecer, o que o Flamengo vai fazer, né, dessas negociações com esses jogadores, que entre eles está Léo Pereira, o Vitinho, né, o próprio Lincoln que já está em negociação, o Gustavo Henrique, alguns jogadores aí que não deram certo, né, que foram dinheiro jogado fora, né, que o Flamengo gastou e não deu certo. E que agora tenta buscar dinheiro, né, para vender esses jogadores, para buscar jogadores de posição, né? Justamente, porque assim, o Flamengo fez um investimento pesado nesses jogadores e que não renderam frutos. Além dos jogadores que já estavam lá no elenco, ganhando altos salários, e o Flamengo montou um elenco para chegar aí nas fases finais aí de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. O Brasileiro é o que a gente ainda tem aquela pequena chancezinha ali lá no fim do túnel, tem uma luzinha que talvez o Flamengo possa alcançar aí o título brasileiro, mas bem distante ainda essa realidade. E com isso, com esse elenco montado aí super caro, então o Flamengo não conseguiu, quedas aí que fizeram o Flamengo ter que pensar aí na venda desses jogadores, de jogadores que não deram certo e se desfazer. Então o Flamengo hoje se vê numa situação bem complicada. E para acabar de piorar a situação, e a gente agora tem que ver o Palmeiras em decidir a final da Libertadores dentro do Maracanã. Sabendo que a gente poderia ser o Flamengo ali naquela situação. O Flamengo estava decidido dentro de casa, buscando aí o bicampeonato consecutivo e o
campeonato da Libertadores dentro do Maracanã, e o Flamengo deixou escapar aí pelas mãos, assim, escorrer pelos dedos essa classificação aí, que E foi por incompetência própria, né? O Flamengo não fez por onde, não fez por merecer chegar a essa final de Libertadores, né? E hoje a gente tem que ver o Palmeiras decidir um título dentro da nossa casa, da nossa né? casa, Nossa e hoje casa. a gente vê o Santos também, que hoje está jogando inclusive, que também tem chance de chegar com um time limitado, um time que foi todo remontado aí peça por peça, jogadores da base, e o Cuca chegou e conseguiu consertar e está fazendo um grande trabalho. E o Santos hoje também tem a chance de chegar na final contra o Palmeiras dentro do Maracanã, para você ver a situação que chegamos a poder ter 2 paulistas decidindo no Rio de Janeiro, dentro do Maracanã, uma final de Libertadores. Então, assim, pra gente... É isso decepcionante. decepcionante pra gente como torcedor, e que os jogadores deveriam ser muito mais, porque se você olhar pro time do Santos e olhar pro time do Flamengo, ninguém, nem o mais otimista torcedor do Santos, imaginaria que o Santos poderia chegar na final da Libertadores, eliminando aí o Boca Juniors, possivelmente, né? Então, assim, pra gente a gente fica muito chateado com tudo isso, porque o Flamengo, os jogadores do Flamengo, todos que estão ali, deram essa esperança pra gente, né? No começo do ano, claro, né? E deixou a gente a ver navios aí no decorrer da temporada, porque os caras foi dando um desânimo, foi batendo desânimo, foi deixando pra lá, então assim, não vestiram a camisa do Flamengo, e pra eles perder tá bem, se ganhar tá bem, então assim, uma coisa fora do comum no Flamengo, que a gente não via isso há muito tempo. Por mais que o Flamengo já teve times aí bem inferiores, mas os caras, quando entravam em campo, mostravam raça, vestiam a camisa e ia pra cima. E esses jogadores do Flamengo, com o super salário que eles têm, e não valorizam o tanto que é importante pra gente o Flamengo, né? Então, assim, questão do Rogério Ceni, de torcida, muita gente cobrar que o Rogério Ceni tem uma grande parcela de culpa, eu, na minha opinião, não vejo essa parcela de culpa tão grande do Rogério. O Rogério, ele pode estar errando, mas porque assim, ele não tem o elenco na mão, igual tinha o Jorge Jesus. O Jorge Jesus soube pôr o elenco na mão, porque ele chegou e foi duro, rígido, quando tinha que ser, por isso que ele ganhou o elenco. E o Rogério Ceni não tem o elenco ainda na mão. Acho que no momento que o Rogério Ceni tiver o elenco na mão e puder trabalhar e colocar o trabalho dele em prática, acredito que ele vai ter uma grande evolução dentro do Flamengo, porque são jogadores que têm muita qualidade. Verdade, né? Eu acho que a parcela de culpa do Rogério Ceni mais é pelas substituições erradas, né? Que ele tem feito, tentando improvisar jogadores, mas os jogadores têm mais parcela de culpa nisso do que o treinador, né? Porque os jogadores estão fazendo corpo mole. É lógico, isso é nítido, a gente vê, é nítido, né? A gente vê jogadores fazendo corpo mole dentro de campo. Isso não é característica do Flamengo, né? A gente sofreu tanto desses tempos aí, né? Com times medíocres, times ruins mesmo, que a gente tinha que ver aqueles jogadores jogando e eliminações, e a gente passar por isso novamente é muito difícil, né? Então, o Flamengo tem que buscar, né? A gente vê o Landim se omitindo, não fala com a gente, não dá uma explicação do que está acontecendo. A gente fica a ver navios, né? A gente fica naquela expectativa de que o presidente venha e fale o que está acontecendo, mas não fala. Fica ali, sei lá, trancado entre 4 paredes ali, faz aquela panelinha e não dá notícia, não dá informação, não fala, né? Então isso é complicado, a gente tá falando aqui de coisas que a gente não sabe do que tem lá dentro. Muitas pessoas passam notícias erradas, assim como o Felipe Luiz e o Diego Ridos falou, né? De notícias falsas, de pessoas que estão ali dentro só para tumultuar, destruir e mesmo, passa notícias de que não é verdade. Entendeu? Isso complica. A gente Mas não sabe ainda que lado já que tá fica, complicado. porque é uma coisa que a gente não... A gente vê o desânimo do time, a gente fica sabendo de notícias, então assim, aí depois vem os jogadores para desmentir essas notícias e a gente fica sem saber de quem que vai acreditar. Naquele lá e cá, porque é complicado você... A gente sabe que o Flamengo é o time mais odiado do Brasil, a gente sabe disso. E para ter pessoas ali dentro ali querendo tumultuar o que já está tumultuado é fácil. É lógico que vai ter. Assim como na época do Jorge Jesus tentava passar informações, mas era mais blindado o elenco era mais blindado, o Jorge Jesus era mais blindado porque ele sabia se blindar. Então assim, hoje o Flamengo não consegue se blindar
dessas notícias, não consegue se blindar dessas pessoas que passam essas notícias aí notícia pra fora. Então a gente não, de então a notícia, gente né? fica sem saber. Até na época do Domi já saía as notícias da escalação antes de 2, ser 3 sair. horas antes de rolar o jogo já tinha... Então assim, é coisa que vem já bem há bastante tempo. Desde a saída do Pelaipe aí, as coisas desandou bastante no Flamengo. Então fica complicado hoje a gente confiar em algumas informações, tanto que os jogadores falam, tanto alguns jornalistas que trazem as informações, publicam algumas informações, a gente fica meio sem saber em quem acreditar, porque de um lado a gente vê um time sem motivação, do outro a gente vê algumas informações que a gente tende a acreditar mais nas informações que a gente fica sabendo, né? A gente também falar também um pouco aí do que o pessoal está comentando bastante aí, sobre o Rui Vitória no Flamengo, a possível saída do Rogério Ceni após o jogo do Goiás aí, que inclusive já teve jornalista que cravou, né? Que o Rogério Ceni se despede do Flamengo após o jogo contra o Goiás. Como o paparazzo do Negro trouxe ontem, que ele conversou com alguns dirigentes do Flamengo, que não é verídica essa informação, até porque o Flamengo joga aqui na segunda-feira aqui em Goiânia, na nossa cidade aqui, então joga aqui na segunda-feira e depois joga na quinta, se não me engano, com o Palmeiras. Em Brasília. Em Brasília, então é um cronograma muito apertado. Muito apertado, então assim, é meio fora de lógica o Vitória chegar nesse momento e assumir, até porque ele ainda não teve a rescisão lá com o Al Nassr lá da Arábia lá. Então assim, informações que não dá para acreditar. Muita gente também comentando aí sobre o Galhardo, não sei o que tu acha, Galhardo, né? Do técnico do River. Essa informação também pode ser complicada, né? Porque é uma informação assim muito em cima da hora também. O cara jogou uma semifinal ontem, né? Foi eliminado e já largar o clube e já vir para assumir outro assim. Até porque o Galhardo ele falou que ao final da temporada aí com o River ele ia ver, pensar no que vai fazer. No que ia fazer, então, se assim, ia continuar ou não. Aqui na América do Sul. Talvez, né? Então assim, pro Flamengo seria uma boa opção, mas hoje a gente vê ele mais com destino para a Europa. Ele tem mais mercado na Europa. Muito pelo mais trabalho que ele fez, Europa, né? que ele fez e vem fazendo no River Plate. Onde a gente viu o grande trabalho aí do Galhardo aí nesses últimos 6 anos. Plate, né? A frente grande do River time Plate, joga muito. Das últimas 6 semifinais que disputou, das 6 Libertadores que disputou, na verdade, chegou em 5 semifinais aí, em 3 finais, 2 sendo campeões aí e uma perdendo para o nosso glorioso Flamengo aí. Então, hoje a gente não vê o Galhardo como uma opção para o Flamengo, até porque seria bem complicado trazer ele para o Flamengo hoje. Então, acredito que o Galhardo pode ser que seja uma carta aí fora do baralho, né? E no meio de tanta notícia, assim, vamos colocar entre aspas, ruins, né? Uma notícia boa para o Flamengo, né? O Pablo Mari tá para completar 10 partidas oficiais lá pelo Arsenal, né? E isso pode render dinheiro para o Flamengo agora, né? Algo em torno de 6,6 milhões de euros, né? Então é um bom dinheiro que vai entrar na conta do Flamengo, né? E se concretizar essa 10ª partida dele aí pelo clube, o Flamengo vai estar recebendo esse montante em breve, né? Na conta. Na verdade é 6,6 milhões de reais, né? É de reais ou confundi, é reais na verdade, né? Cerca de 1 milhão aí de euros. Então o Flamengo seria uma boa grana aí que entra para os cofres aí do Flamengo, né? Que tá precisando de dinheiro por agora, né? Inclusive com essas vendas de jogadores para fazer o caixa. Não que o Flamengo esteja já falido, né? Endividado. Todo clube brasileiro tem dívida, né? Mas o Flamengo não está tanto e está controlado, na verdade, né? O Flamengo é um time que é controlado, está com as suas dívidas sendo pagas, né? Então isso é muito bom para o clube, né? Para a imagem do clube isso é bom. Né? E a gente também vai falar um pouco aí da preparação do Flamengo aí para o jogo contra o Goiás na próxima segunda-feira, dia 18, que o Flamengo treinou ontem, né? Como a gente já disse, treinou hoje também na parte da tarde, encerrou o treinamento, com a presença já do Diego Alves aí fazendo trabalho em campo. Então a gente já demonstra a evolução no quadro aí de lesão dele, né? Na lesão da coxa. Então já tem uma evolução aí, e ele treinando já em campo. Então provavelmente nos próximos jogos ele já deve estar de volta. Não sei se nesse jogo contra o Goiás ele já será relacionado, mas provavelmente para o jogo aí contra já o
o próprio Palmeiras aí possa já estar voltando ao elenco. Então, o Flamengo continua sua preparação aí para jogar contra o Goiás. Então, se você quer acompanhar aí a chegada do Flamengo ao hotel aqui na chegada aqui em Goiânia, se inscreve aí no canal, fique ligado, assine a notificação do sininho, que a gente vai estar fazendo essa cobertura lá com exclusividade da chegada do Flamengo aqui em Goiânia, beleza? É isso aí, galera. Ó, você quiser acompanhar, né, e ver a chegada dos jogadores, a gente vai estar tentando pegar uma entrevista com algum jogador, ver se a gente consegue falar com algum dos jogadores, até mesmo um dirigente, o Marcos Braz, se estiver por lá, a gente vai tentar falar com um deles. E já pedimos para você se inscrever no canal, deixar o like e acionar o sininho das notificações para ficar por dentro, beleza? Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.